Olá, galera do Mexa-se! Para a gente dar sequência à nossa série falando sobre a avaliação da composição corporal, mais uma vez, nosso queridíssimo professor, Dr. Walter Mariano, vai falar um pouquinho mais sobre algumas ferramentas de avaliação física que a gente pode ter acesso, né, hoje com mais facilidade que antigamente, a tecnologias novas que possam dar mais precisão à avaliação. O que a gente vai falar hoje? Ultrassom. O que é isso, Valtinho? Ultrassom não é só fazer aqui no negócio da barriga? Como é que é? Ultrassom, na verdade, olá pessoal, olá Wilson. O ultrassom ele tem várias aplicações e também hoje ele está inserido na composição corporal, no universo da avaliação física. Aí, basicamente, o que o ultrassom faz? Diferente de outros métodos, ele fotografa a área na qual eu quero avaliar e ali eu consigo meio que tirar uma foto do músculo, eu consigo medir ele em milímetros, mas também eu consigo captar o tecido adiposo, ou seja, eu consigo medir o tecido da gordura, ou seja, eu consigo verificar em milímetros o tamanho do músculo, o quanto ele evolui num possível programa de treinamento, o quanto ele ganha, o que eu ganho de massa muscular, e eu consigo avaliar também o quanto eu perco em milímetros de gordura, e com isso ele consegue estabelecer para mim o percentual de gordura, que a gente já comentou um pouquinho, né, nos outros protocolos, e eu consigo também determinar o percentual de massa muscular em quilos, né? Então ele fica muito mais preciso. E o que é legal desse equipamento do ultrassom é que você consegue aplicar ele em crianças, em gestantes, em pessoas idosas, em pessoas que possuem marca-passo, enfim, em todo tipo de população. Ele não tem uma contraindicação. O protocolo dele é bem mais simples que, por exemplo, a bioimpedância, que nós comentamos no episódio anterior, que precisa de um protocolo muito mais específico e que, se esse protocolo não é seguido à risca, com certeza a avaliação física também não vai ficar tão precisa quanto a gente precisa. Lembrando da bioimpedância, tem a questão não só do protocolo e equação, né, que a gente falou, não só da preparação, né? Beber água, não ter feito atividade física, não ter ingerido bebidas energéticas, mas também a equação, né? Muitas vezes a gente vê, chega a nós algumas avaliações com valores exorbitantes, que não condiz com a realidade. Por quê? Porque foi utilizada uma equação generalizada para todo mundo, e às vezes isso dá problema. Com ultrassom isso não tem problema. Não tem problema. Então, isso que é ideal. Você pode, inclusive, fazer a avaliação depois que a pessoa faz exercício, né? Então, ele não tem nós não temos essa preocupação de deixar a pessoa relaxada ou totalmente em repouso para estar fazendo a avaliação como os demais protocolos que a gente tem até então. Uma dúvida, ela consegue avaliar o tamanho do músculo em termos de espessura, por exemplo, na região do quadrado lombar. A gente sabe que muitas das dores lombares, né, degenerações articulares da coluna, ela vem de uma fragilidade, até de uma substituição de tecido muscular por tecido adiposo, tornando a região muscular muito fragilizada. Se a gente tiver um equipamento desse, a gente conseguir observar isso, a gente consegue já diagnosticar, ou pelo menos dar mais uma possibilidade daquela dor, daquela degeneração. O ultrassom, inclusive, ele consegue verificar a gordura que tem intramuscular, aquela gordura que está dentro do músculo. E eu consigo verificar o quanto esse músculo está treinado ou não, né? Quando você faz o ultrassom, você consegue ver, inclusive, a musculatura que está mais treinada. Ela mostra a cor do músculo mais treinado é diferente no exame. Então você consegue ver, no exemplo que você citou do quadrado lombar, você consegue ver a densidade desse músculo. E até mesmo compararam antes e depois, no programa de treino que a gente comentou na aula passada, de você ver o quanto esse programa está ou não fazendo efeito naquele grupo ou naquela pessoa que está treinando. Pessoas treinadas, né, atletas de fisiculturismo, por exemplo, vêm utilizando o ultrassom para, inclusive, verificar diferenças assimétricas, comparando o tamanho, por exemplo, do peitoral maior com o outro peitoral. Então você consegue definir ali, determinar o tamanho de um músculo para o outro. E às vezes a diferença milimétrica que esse músculo tem, na hora de tirar a foto no palco, na apresentação, isso dá uma leve diferença. Então o ultrassom tem sido usado para essa finalidade também. Bacana, isso é legal, porque sai daquela questão simplesmente de gordura corporal, que é o que muitas pessoas buscam, mas também cai numa questão terapêutica, né? Como eu falei, né? A substituição de musculatura dos paravertebrais e costais, quadrado lombar, por tecido não muscular, isso favorece a vários problemas da coluna. E se a gente conseguir detectar isso precocemente ou logo que a gente começa a prescrever o treinamento para o aluno, a gente tem informações que nem sempre a gente consegue observar isso simplesmente na palpação, né?
bacana. Eu acho que, mais uma vez, temos que fazer uma prática para a gente ver como é que funciona aí, porque né, é muita informação, principalmente para quem nunca teve acesso a isso, fica meio confuso. Vamos para a prática, então. Mais uma vez, o intuito desses programas que a gente está falando sobre avaliação da composição corporal é principalmente para você profissional, mas também para as pessoas leigas, né? Escolherem, às vezes, a melhor ferramenta para acompanhar a sua evolução, né? Dar condições para o educador físico prescrever treinamento com mais direcionamento. Então esse é o nosso propósito nessa sequência. Então vamos ver como é que funciona isso. Bom, pessoal, aqui então a gente está fazendo uma coleta, né, no caso na região abdominal. Então, como vocês podem ver, a gente vai fotografando o músculo, né? Você consegue identificar aqui o tecido muscular e o tecido gorduroso, que todo mundo teme. Então, com isso a gente consegue fotografar, né, a região, e com base nessa foto, o software nos dá aí então o percentual de massa muscular e também o percentual de gordura. Eu consigo estimar. E no caso aqui desse ultrassom que a gente acabou de fazer na região abdominal, eu consigo não somente isso, mas eu consigo verificar a gordura que nós chamamos de deep fat, ou seja, aquela gordura mais profunda que a gente não consegue identificar nem com o compasso, que a gente já mostrou, e também nós não conseguimos identificar com a bioimpedância. E é uma gordura extremamente inflamatória, que ela traz vários problemas para a nossa saúde, inclusive atrapalha inclusive no gasto energético, né? Então ela vem sendo muito estudada e com ultrassom a gente consegue identificar o quanto você tem dessa deep fat, tá? Então aqui nós temos a ultrassom da Nayara, a gente acabou de fazer aqui, a gente percebe que ela tem um corpo treino, ela faz bastante atividade física, pratica muita musculação, mas ainda assim a gente consegue ver que há parâmetros aqui que a gente pode mudar e melhorar muito ainda, que é o que eu vou passar para ela daqui a pouquinho aqui, tá bom? Bom, pessoal, é isso então, é o que a gente queria mostrar, algumas ferramentas. A gente tem, claro, outras ainda que podem ser utilizadas. No entanto, o que é mais acessível, que de repente nos traz um pouco mais de informação na prescrição. Lembrando que a gente tem vários motivos para fazer essa avaliação. Uma, tentar observar se está dentro dos parâmetros adequados para a saúde. Outra, como a gente falou, observar regiões mais específicas de acúmulo de gordura ou até questões terapêuticas. E auxiliar o profissional de educação física na prescrição do exercício de acordo com a localização, a quantidade de gordura em determinada região, que possa ser mais prejudicial ou não. Obrigado, Valtinho, mais uma vez pela sua colaboração e espero vocês nos próximos programas. Mexa-se!